Pare agora. Apenas por um momento, pare tudo o que você está fazendo e preste atenção no que eu vou dizer, porque algo acabou de acontecer e você ainda não percebeu completamente. Você acha que clicou neste vídeo por vontade própria, que foi uma escolha casual enquanto rolava a tela, procurando algo para assistir, talvez até distraído, sem saber exatamente o que procurava. Mas eu preciso te dizer a verdade. Você não escolheu estar aqui. Você foi trazido. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. E quando você entender isso, tudo vai começar a fazer sentido de uma forma que vai te arrepiar. Porque neste exato instante, enquanto você lê ou ouve estas palavras, você não está apenas assistindo a mais um vídeo. Você atravessou uma porta invisível, um portal espiritual que estava esperando por você. E agora você está do outro lado, em um lugar onde Deus pode falar diretamente com você, sem interferências, sem ruídos, sem distrações. Você sente isso? Esse peso diferente no peito? Essa sensação estranha de que algo maior está acontecendo? Não ignore. Isso é real. Se você sentiu um arrepio agora, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, eu preciso que você faça algo por mim. Deixe um comentário escrevendo: "Eu estou aqui". Se inscreva neste canal, porque essa mensagem não pode parar em você, e deixe um like para que mais pessoas sejam alcançadas por esse chamado. Porque isso não é sobre algoritmo, é sobre destino. Vamos começar do começo, porque você precisa entender como você chegou até aqui. Pense nos últimos dias da sua vida. Quantas vezes você pegou o celular sem motivo? Quantas vezes você abriu as redes sociais só para preencher um vazio, uma ansiedade, um silêncio interno que você não consegue nomear? Quantas vezes você rolou a tela por minutos, às vezes até horas, procurando algo que você nem sabe o que é? Você acha que isso é normal? Que todo mundo faz isso? E até certo ponto você está certo. Mas existe algo acontecendo por baixo dessa rotina que você não percebe. Existe uma busca, uma fome espiritual, uma sede de algo real, algo que faça sentido, algo que toque fundo no lugar que dói. E Deus vê isso. Ele vê cada scroll, cada suspiro cansado, cada momento em que você parou e pensou: tem que ter mais do que isso. Tem que ter um propósito maior. Tem que ter uma razão. E sabe o que ele fez? Ele preparou um momento, um encontro. Ele colocou esse vídeo no seu caminho, não como mais um conteúdo qualquer, mas como uma porta de entrada para algo que você tem buscado sem saber. Você não chegou aqui por acaso. Você foi guiado. Agora eu quero que você pare de novo e pense em algo. Quantas vezes você já sentiu que estava no lugar errado, na hora errada? Quantas vezes você olhou para a sua vida e pensou que perdeu oportunidades, que deixou coisas passarem, que tomou decisões ruins, que desperdiçou tempo? Essa sensação de atraso, de estar sempre correndo atrás, sempre tentando alcançar algo que já passou, sempre se culpando por não ter feito diferente. Você carrega isso, não carrega? Esse peso de sentir que a vida está acontecendo para os outros, mas não para você. Que todo mundo está avançando e você está preso. Que as bênçãos chegam para todo mundo, menos para você. Que Deus responde às orações de todo mundo, menos às suas. E isso dói de um jeito que você não consegue explicar para ninguém, porque parece que se você falar em voz alta, vai parecer ingratidão, vai parecer falta de fé, vai parecer fraqueza. Então você guarda, você engole, você sorri quando precisa, você diz que está tudo bem quando perguntam, mas por dentro existe um grito silencioso que ninguém escuta. Eu estou aqui para te dizer: Deus escutou esse grito. E Ele não te trouxe até aqui para te dar mais uma palavra bonita e vazia. Ele te trouxe aqui para virar a mesa. Porque existe algo que você precisa entender sobre o tempo de Deus. Ele não funciona como o nosso. Quando você acha que está atrasado, Ele sabe que você está sendo preparado. Quando você acha que perdeu, Ele sabe que você está sendo protegido. Quando você acha que foi esquecido, Ele está orquestrando nos bastidores algo tão grande, tão específico, tão perfeito para você, que se chegasse antes você não estaria pronto para receber. E aqui está o primeiro grande segredo que vai começar a mudar a forma como você vê tudo. Os seus atrasos não são punições. São posicionamentos.
Você não está atrasado. Você está sendo posicionado. Cada não que você recebeu, cada porta que fechou na sua cara, cada plano que desmoronou, cada pessoa que saiu da sua vida, cada noite que você chorou achando que nada ia mudar, tudo isso não foi desperdício. Foi preparação. Foi Deus te movendo de um lugar para outro, te tirando de situações que pareciam boas, mas que iam te destruir no futuro, te afastando de pessoas que iam te puxar para baixo, te fechando portas que pareciam oportunidades, mas que eram armadilhas. E enquanto isso acontecia, você achava que estava perdendo, mas você estava sendo salvo. Agora preste atenção nisso, porque eu preciso que você entenda algo que muda tudo. Você sabe quantas vezes você quase desistiu? Quantas vezes você pensou seriamente em largar tudo, em parar de tentar, em aceitar que a vida é assim mesmo e pronto? Quantas noites você deitou na cama e sentiu aquele cansaço que não é do corpo, mas da alma, aquela exaustão de continuar acreditando, de continuar orando, de continuar esperando quando nada parece mudar? Você já esteve lá, eu sei que sim. E talvez você esteja lá agora mesmo. Mas aqui está a parte que vai te arrepiar. Em cada um desses momentos, quando você estava no fundo do poço, quando você estava pronto para desistir, Deus enviou algo. Às vezes era uma palavra de alguém. Às vezes era uma música. Às vezes era uma memória. Às vezes era uma força inexplicável que vinha de dentro, do nada, e te fazia levantar mais um dia. Você achou que era você sendo forte, mas não era. Era Deus te segurando. Era Ele sussurrando. Ainda não. Você ainda tem um destino a cumprir. Você ainda não viu o que eu preparei. Aguenta mais um pouco. Confia em mim. E você aguentou. Você está aqui. Você sobreviveu a tudo que era para te quebrar. E isso não é sorte. Isso é proteção divina. Mas agora eu vou te contar algo que você não estava esperando, e isso vai mudar a forma como você enxerga esse momento. Você sabe por que você foi trazido até este vídeo exatamente agora? Não ontem, não mês que vem, mas hoje, nesta hora, neste minuto. Porque existe um relógio espiritual que está tocando. Existe um alarme que foi acionado no mundo invisível, e esse alarme tem a ver com você. Nos últimos dias, ou talvez nas últimas semanas, você começou a sentir algo diferente, uma inquietação, uma sensação estranha de que algo está prestes a mudar. Você não sabe explicar, mas você sente. É como se o ar estivesse mais pesado, como se você estivesse esperando por algo, mas sem saber o quê. Você tem pensado mais em Deus. Você tem sentido mais vontade de orar, mesmo que você não ore direito, mesmo que você não saiba o que dizer. Você tem olhado para a sua vida com outros olhos, questionando coisas que antes você aceitava, sentindo que precisa de uma mudança, de um recomeço, de uma direção. Isso não é ansiedade, isso não é crise, isso é Deus te acordando. Ele está te preparando para algo. E esse vídeo é parte desse processo. Você foi convocado. Deixa eu te explicar melhor. No mundo espiritual, existem momentos marcados. Momentos que foram separados antes mesmo de você nascer. Momentos onde o céu e a terra se encontram, onde Deus intervém diretamente na sua história. A Bíblia chama isso de Kairos. Não é o tempo cronológico, não é o relógio do mundo. É o tempo de Deus. É o momento certo. E você está entrando em um desses momentos agora. Por isso você foi trazido até aqui. Por isso você não consegue parar de assistir. Por isso algo dentro de você está reconhecendo essas palavras como verdade. Porque existe uma reunião marcada entre você e Deus. E ela está acontecendo agora, através dessa mensagem. Você pode não estar em uma igreja. Você pode não estar de joelhos. Você pode estar na cama, no sofá, no trabalho, na rua. Mas espiritualmente, você está em um lugar sagrado, e Deus está falando. Agora eu preciso te contar algo que vai mexer com você. Você lembra daquela oração que você fez há um tempo atrás? Aquela que você fez no desespero, quando nada mais fazia sentido? Você chorou, você clamou, você pediu para Deus te mostrar um sinal, te dar uma direção, te provar que Ele estava ali, que Ele não tinha te esquecido. Você pediu com tanta intensidade que até assustou você mesmo. E depois você esperou. Esperou dias, esperou semanas, e como nada mudou do jeito que você queria, você começou a achar que Deus não ouviu, que aquela oração se perdeu no vazio.
que talvez você não seja importante o suficiente para Ele. Mas eu vim aqui te dizer: Deus ouviu. E mais do que isso, Ele respondeu. Só que a resposta não veio do jeito que você esperava. Ela não veio em um milagre instantâneo, não veio em uma mudança mágica da sua situação. Ela veio em forma de um processo. Ela veio em forma de preparação. Porque o que você pediu é grande demais para ser entregue do jeito que você estava. Você precisava mudar primeiro. Você precisava amadurecer, aprender, se fortalecer, entender algumas coisas sobre você mesmo e sobre Deus. E tudo o que aconteceu depois daquela oração, cada dificuldade, cada teste, cada lição dura, foi parte da resposta. Foi Deus te moldando para receber o que você pediu. E agora, você está quase pronto. Aqui está a virada que você não esperava. O que você acha que perdeu, na verdade foi guardado. Deus não tirou, Ele preservou. Ele viu que você não estava pronto, e ao invés de te dar algo que você ia estragar, Ele segurou. Ele guardou. Ele disse: não agora, mas vai chegar a hora, e essa hora está se aproximando. Por isso você está sentindo essa inquietação. Por isso você está sendo movido espiritualmente. Por isso você está aqui. Porque o tempo de preparação está acabando. O tempo de espera está chegando ao fim. Você está entrando na estação da colheita. Mas para você receber, você precisa entender uma coisa. Você não pode entrar no novo carregando o velho. Você não pode receber o que Deus preparou se você ainda está agarrado no que você perdeu. E é por isso que Deus está falando com você agora, para te libertar, para te soltar das correntes invisíveis que você mesmo colocou em você. As correntes da culpa, do medo, da mágoa, da descrença, da comparação, da autossabotagem. Você sabe do que eu estou falando. Você conhece essas correntes. Elas te prendem na cama de manhã. Elas te fazem duvidar de cada decisão. Elas te fazem sentir que você não merece coisas boas. Elas te fazem aceitar migalhas quando Deus preparou um banquete. Vou te contar algo que os anjos sabem e você não. Nos últimos meses, tem acontecido uma batalha espiritual por causa de você. Você não vê, você não sente, mas existe uma guerra acontecendo no mundo invisível. O inimigo sabe que você está prestes a entrar em uma nova fase, e ele está fazendo de tudo para te manter preso. Por isso, os ataques têm sido tão fortes. Por isso, você tem sentido tanto medo, tanta ansiedade, tanta vontade de desistir. Por isso, as coisas têm ficado mais difíceis justo quando você estava tentando melhorar. Não é azar, não é coincidência, é guerra espiritual. Mas aqui está a boa notícia. Você já venceu. Você só ainda não percebeu. O fato de você estar aqui, vivo, de pé, ainda tentando, ainda acreditando, ainda buscando, já é a prova da vitória. Porque tudo que o inimigo fez para te derrubar, falhou. Você está mais forte do que você imagina. E Deus está prestes a te mostrar isso de uma forma tão clara, tão poderosa, que você vai olhar para trás e vai entender por que foi tão difícil. Porque quanto maior o ataque, maior a promessa. Quanto mais forte a oposição, maior o destino. Agora respira fundo comigo, porque eu vou te falar algo que você precisa absorver com calma. Você sabe aquela sensação de que você não se encaixa em lugar nenhum? De que você sempre foi diferente, meio deslocado, como se as pessoas não te entendessem completamente, como se você enxergasse o mundo de um jeito que os outros não enxergam? Você já tentou se moldar, já tentou ser como os outros, já tentou entrar em círculos que não eram seus só para não ficar sozinho. E não funcionou. Você continuou se sentindo vazio, falso, cansado de fingir. E talvez você tenha achado que tinha algo errado com você, que você era problemático demais, complicado demais, intenso demais. Mas eu vim aqui te dizer a verdade. Você não foi feito para se encaixar. Você foi feito para se destacar. Você foi chamado para algo diferente, para um propósito maior, para um caminho que não é comum. E tudo o que você passou, toda essa sensação de não pertencer, foi Deus te separando, te preservando, te guardando para o momento certo. Porque você não pode cumprir um propósito extraordinário vivendo uma vida comum. Você não pode alcançar multidões se você ainda está preso na mentalidade da maioria. Deus te tirou da multidão para te transformar em uma voz. E agora, você está sendo preparado para falar. Mas existe um detalhe que você precisa entender.
Essa transformação dói, ela incomoda, ela te tira da zona de conforto, porque Deus não está te chamando para ser uma versão melhorada de quem você é. Ele está te chamando para morrer para quem você era e ressuscitar como quem você realmente é. E isso assusta, porque significa soltar, significa abrir mão, significa deixar ir embora pessoas, lugares, hábitos, crenças, padrões que você carrega há anos. Significa olhar no espelho e reconhecer que você não é mais aquela pessoa, que você mudou, que você cresceu, que você não cabe mais naquela versão antiga da sua vida. E tem gente que vai estranhar, tem gente que vai te criticar, tem gente que vai dizer que você mudou para pior, que você está diferente, que você não é mais o mesmo. E sabe o que você vai responder? Graças a Deus, porque se eu fosse o mesmo, eu ainda estaria preso onde eu estava. Eu mudei porque Deus me mudou, e eu não vou pedir desculpas por evoluir. Agora presta atenção nisso, porque isso vai mudar a forma como você enxerga o que está por vir. Você tem medo do futuro? Você fica ansioso pensando no que pode dar errado, em como você vai lidar com os desafios, se você vai conseguir, se você está preparado. Você já perdeu noites de sono criando cenários na sua cabeça, imaginando problemas que ainda nem aconteceram? Isso é normal. Todo mundo faz isso. Mas existe algo que você precisa entender. O medo do futuro é uma mentira baseada no passado. Você tem medo de fracassar porque já fracassou. Você tem medo de ser abandonado porque já foi abandonado. Você tem medo de não ser suficiente porque já te fizeram sentir que você não era. Mas o futuro que Deus está preparando para você não tem nada a ver com o passado que você viveu. Ele não vai repetir as mesmas dores, as mesmas perdas, as mesmas decepções. Ele vai te dar algo novo. Algo que você nunca experimentou. Algo que os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram, e o seu coração ainda não imaginou. Mas para você entrar nisso, você precisa soltar o passado. Você precisa parar de deixar o que aconteceu controlar o que vai acontecer. Você precisa acreditar que Deus é maior do que a sua história. Vou te fazer uma pergunta direta. Você realmente acredita que Deus pode mudar a sua vida? Não estou falando de uma crença teórica, de algo que você aprendeu na igreja, de uma frase bonita que você já ouviu 1000 vezes. Estou falando de uma crença real, profunda, que mexe com você, que te faz agir diferente, que te faz tomar decisões baseadas na fé e não no medo. Você acredita mesmo? Porque se você acredita, então você precisa viver como alguém que acredita. Você precisa parar de se preparar para o fracasso e começar a se preparar para o milagre. Você precisa parar de viver na defensiva, protegendo o seu coração de mais uma decepção e começar a viver na expectativa, esperando que Deus vai surpreender você. Porque Ele vai. Ele está prestes a fazer algo na sua vida que vai te deixar sem palavras. Algo que você vai olhar e vai saber, sem dúvida nenhuma, que foi Deus. Não foi sorte. Não foi coincidência. Não foi mérito seu. Foi a mão dele movendo a favor de você. E aqui está outra reviravolta. O que está por vir não é só para você. É através de você. Deus não está te abençoando só para você viver bem. Ele está te abençoando para você ser uma bênção. Ele está te curando para você curar. Ele está te restaurando para você restaurar. Tudo que você passou, cada dor, cada luta, cada lágrima, não foi em vão. Foi preparo, foi treinamento. Foi Deus te ensinando a sobreviver para que um dia você possa ensinar outros a sobreviver também. A sua história vai salvar vidas. O seu testemunho vai libertar pessoas. A sua vitória vai dar esperança para quem está prestes a desistir. Por isso, o inimigo lutou tanto para te destruir, porque ele sabia que se você sobrevivesse, você não ia sobreviver sozinho. Você ia levantar um exército, e é exatamente isso que Deus está fazendo com você agora. Ele está te levantando, e quando você se levantar, você vai puxar muitos junto com você. Agora eu vou te dizer algo que pode parecer estranho no começo, mas eu preciso que você ouça com o coração aberto. Você sabe aquelas portas que fecharam? Aqueles planos que não deram certo? Aquelas pessoas que saíram da sua vida? Você já parou para agradecer por isso? Eu sei que parece difícil agradecer por dor, mas eu te garanto, um dia você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus por cada não, por cada fechamento, por cada fim.
Porque se aquelas portas tivessem aberto, você teria entrado em lugares que iam te prender. Se aqueles planos tivessem dado certo, você teria ficado preso em uma vida que não era a sua. Se aquelas pessoas tivessem ficado, você nunca teria descoberto a sua própria força. Deus te protegeu de você mesmo. Ele disse não quando você estava implorando sim. E agora você está em um lugar melhor por causa disso. Pode ser que você ainda não veja. Pode ser que você ainda sinta a dor. Mas um dia você vai ver. E você vai chorar de gratidão. Tem mais uma coisa que eu preciso te contar antes de terminar, e é a parte mais importante de tudo. Você está esperando um milagre grande, uma mudança gigante, um sinal claro de que Deus está agindo. Mas eu quero que você preste atenção nos milagres pequenos, nos detalhes, naquele dinheiro que apareceu na hora certa, naquela conversa que te trouxe paz, naquele dia que você acordou com vontade de tentar de novo, naquela música que tocou exatamente quando você precisava ouvir, naquela pessoa que apareceu do nada para te ajudar, nesses momentos em que você sentiu a presença de Deus de um jeito tão real que te arrepiou. Isso não é coincidência. Isso é Deus te mostrando que Ele está ali, que Ele está cuidando, que Ele está conduzindo. E se Ele está cuidando dos detalhes, Ele vai cuidar do todo. Se Ele não te deixou cair até agora, Ele não vai deixar daqui para frente. Ele começou uma obra em você, e Ele vai terminar, porque Deus não abandona o que Ele começa. Então agora, neste momento, eu quero que você tome uma decisão. Você vai continuar vivendo no medo, na dúvida, na descrença, achando que nada vai mudar? Ou você vai dar um passo de fé e acreditar que Deus está no controle, que Ele tem um plano, que o melhor ainda está por vir? Porque a escolha é sua. Deus já fez a parte dele. Ele já te trouxe até aqui. Ele já falou com você através dessa mensagem. Agora você precisa responder. E a sua resposta não é em palavras. É em atitude. É em como você vai viver daqui para frente. É em soltar o que precisa ser solto. É em perdoar quem precisa ser perdoado. É em acreditar quando tudo diz para duvidar. É em continuar quando tudo diz para parar. É em confiar que Deus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi trazido. Você foi convocado. Você foi escolhido. E essa mensagem é a confirmação de que Deus não esqueceu de você. Ele está trabalhando. Ele está agindo. Ele está preparando algo tão grande que você ainda não tem estrutura para entender. Mas você vai ver. Você vai viver. Você vai testemunhar. E quando acontecer, você vai lembrar desse momento, desse vídeo, dessa palavra. E você vai saber que foi Deus. Sempre foi Deus. E sempre será Deus. Então respire. Acalme o seu coração. Confie. E prepare-se. Porque o melhor está chegando. E você está pronto. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sentiu que Deus estava falando diretamente com você, eu preciso que você faça 3 coisas agora mesmo. Primeiro, deixe um comentário escrevendo "Eu recebi" para que essa palavra seja confirmada na sua vida. Segundo, se inscreva neste canal e ative o sininho, porque Deus vai continuar falando com você através dessas mensagens. E terceiro, e talvez o mais importante, compartilhe esse vídeo no WhatsApp com alguém que também precisa ouvir isso. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está passando por dificuldades. Não deixe essa mensagem de Deus parar aqui. Ela pode mudar a vida de alguém hoje.